A Câmara Municipal, por meio da Escola do Legislativo, realizou mais uma palestra sobre a PEC 287, que tramita no Congresso Nacional e trata da reforma da Previdência. Desta vez, o palestrante foi o ex-ministro da Previdência nos governos Lula e Dilma, Carlos Eduardo Gabas, funcionário de carreira do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, e com larga experiência à frente da área executiva da Previdência. Gabas contextualizou o modelo previdenciário utilizado no país e criticou a proposta de reforma apresentada pelo presidente Michel Temer e as alterações promovidas no texto pelos deputados federais. A COFINS e a CSLL, elas são responsáveis por financiar o benefício rural. Acontece que o Ministério da Fazenda nunca passou a COFINS e a CSLL para o orçamento da Previdência. O que eles faziam? Pegava a arrecadação urbana, deduzia benefício urbano e benefício rural, dava déficit. Eu falei, está errado. Você tem que pegar a arrecadação urbana, deduzir benefício urbano, dava superávit. Nós acumulamos 6 ou 7 anos de superávit que chegava a 30 bilhões ano. Essa é a conta que tem que ser feita. Porque se eu tenho um benefício urbano, que eu faço cálculo atuarial, que eu faço projeção, eu pego a massa de contribuintes, vejo a idade média, vejo o tempo de contribuição, projeto a expectativa de vida e de sobrevida e calculo essa arrecadação. Assim que você faz a necessidade de você arrecadar os benefícios, as contribuições para pagar os benefícios. E no rural? Eu não tenho folha de salários, porque não tem salário no segurado especial. O segurado especial é aquele trabalhador que trabalha a terra em regime de economia familiar, em propriedades de até 4 módulos fiscais. E tem gente que diz, para que vocês pagam aposentadoria para esse povo que nunca contribuiu? Não é verdade que nunca contribuiu. Eles contribuem com 2,1% sobre a contribuição. O restante é por substituição tributária na comercialização da produção, quando ele vende diretamente ou quando exporta. Mas, e por que falam que eles não contribuem? Desconhecimento e tentativa de misturar as informações para enganar a sociedade. Não tem conciliação com essa proposta, ela precisa ser retirada. Não dá para remendar. Ela é ruim desde o nascedouro. Nós precisamos debater essa proposta, uma proposta diferente? Precisamos, mas não é essa. E não é dessa forma. A palestra durou cerca de 1h30. Ao final, nossa equipe também conversou com o ex-ministro, que iniciou sua fala explicando a tese do rombo na Previdência. Carlos Gabas, a primeira pergunta que eu tenho para você, como eu ouvi na palestra, segundo o que você disse, a Previdência não tem déficit. Se ela não tem déficit, há de fato um superávit? E por que a gente ouve tanto falar que a Previdência é deficitária? Olha, vamos separar as coisas. Os números que o governo apresenta, eles são manipulados. A Previdência hoje enfrenta um desafio, porque nós tivemos uma queda brutal de arrecadação. Até 2015, nós apresentávamos superávites sucessivos na Previdência Urbana. De lá para cá, claro que com um desemprego enorme, com 14 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, sem salário, você diminui brutalmente a arrecadação. Não houve um descontrole na despesa, não houve uma explosão da despesa. O que houve foi uma queda brutal de arrecadação. Então aí aparece um déficit, que é conjuntural. E como é que se combate esse déficit? Voltando ao crescimento econômico, voltando ao emprego, voltando à renda. Você reequilibra a Previdência. Isso não quer dizer que nós não temos desafios. Existem desafios estruturais de envelhecimento da população, da transição demográfica, do aumento da longevidade. Isso é um avanço da sociedade. Da substituição da mão de obra pela tecnologia, você reduz a massa salarial. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para nós debatermos com a sociedade um modelo justo, um modelo que seja sustentável para as futuras gerações. Mas a Previdência, ela é deficitária ou é superavitária? Olha, hoje, na atual conjuntura de crise, nós temos sim um déficit. Mas nós não podemos olhar só a Previdência. A Previdência faz parte da Seguridade, Previdência, Assistência e Saúde, que tem os recursos garantidos na Constituição. Então,
propor um desmonte da Seguridade, com a desculpa ou com a apresentação de números distorcidos, dizendo que a Previdência está quebrada, não é verdade. Nós não podemos aceitar isso. E qual a sua avaliação para o projeto, para a PEC, que tramita hoje no Congresso Nacional e que está prestes a ser votada pelos deputados federais? Olha, desde que o governo mandou essa tal da PEC 287, no final do ano passado, eu tenho dito que ela é desnecessária. Nós não concordamos com nenhum item dessa proposta. Ela erra na forma, porque ela não foi debatida com a sociedade, e qualquer modificação nas regras de uma política que é tão ampla, que alcança todos os segmentos da sociedade, precisa necessariamente ser debatida com a sociedade. Eu não posso mudar as regras de aposentadoria, as regras de benefício, sem discutir com os trabalhadores, com os aposentados. Eu não posso mudar a forma de financiamento sem discutir com os empresários. Então nós defendemos um amplo debate na sociedade. Essa proposta não foi debatida e essa proposta é um desmonte da Seguridade. Se ela fosse mesmo uma reforma para garantir sustentabilidade, ela começaria cobrando os devedores. E o governo, ao invés de cobrar os devedores, ele perdoa a dívida dos grandes empresários. Então não tem justificativa. Se a Previdência fosse quebrada, ela não poderia perdoar a dívida, ela teria que cobrar as dívidas. Então é uma proposta que simplesmente retira direito dos trabalhadores, desmonta o modelo de proteção social no Brasil, que é sustentável, que é viável. Ele precisa de adequações, de aperfeiçoamento, como toda política. Agora, mesmo que esses devedores fossem cobrados e que eles efetuassem o pagamento, ainda assim você acredita que a Previdência precisasse de uma reforma? Eu sempre defendi que nós fizéssemos uma reforma da Previdência. A sociedade brasileira precisa discutir com os empresários, com os trabalhadores, com o governo, com os aposentados, quais são as regras justas e como deve ser o financiamento. Como eu disse, o mundo do trabalho é muito dinâmico. Nós temos empresas cada vez mais reduzindo a necessidade de contratação de pessoas, substituindo essas pessoas por tecnologia. Então é preciso fazer uma transição da forma de financiamento. É preciso que vários segmentos que não pagam Previdência passem a pagar. Isso tem que ser transparente, isso tem que ser mostrado para a sociedade. E o governo guarda isso a 7 chaves. Ao invés de discutir essas fontes de financiamento, a reestruturação do financiamento da Previdência, o governo simplesmente manda uma proposta que destrói a proteção social, que acaba com a aposentadoria e que retira direito justamente do trabalhador mais pobre. A proposta não mexe 1 centímetro nos grandes salários, nos privilégios que tem os 3 poderes. Ao contrário, ele ataca o direito do mais pobre. Por isso que nós somos contra essa proposta. Carlos Eduardo Gabas, eu quero agradecer a sua participação, a sua palestra aqui na Câmara Municipal. E para a gente encerrar, eu gostaria que você fizesse uma avaliação, do que ocorreu aqui, lembrando que a Câmara Municipal de Jaú, esse é o 4º evento tratando do tema reforma da Previdência. Há essa preocupação em aproximar esse assunto que às vezes parece distante quando ele é de fato colocado em prática no Congresso Nacional, mas que a gente sabe que na realidade ele vai interferir no dia a dia de todos nós. Olha, você tem razão, eu tenho feito debates no país inteiro e eu fico muito feliz quando ele acontece na Câmara Municipal, porque ela diz respeito à sociedade, aos vereadores. A vida acontece nos municípios, a vida não acontece na União, nos estados, que é um ente fictício. O ente real é o município. As pessoas moram na cidade, os problemas acontecem na cidade. E a reforma da Previdência pode trazer um prejuízo enorme para os municípios, para a Câmara de Vereadores, para os prefeitos, para as políticas públicas. Então é importante que as câmaras municipais debatam sim a reforma e eu fico muito feliz de voltar aqui a 2ª vez que eu estou em Jaú. Eu estive já no Instituto, na universidade, fazendo esse debate com estudantes e hoje aqui na Câmara Municipal e eu fiquei muito feliz com o resultado, com a participação das pessoas interessadas em saber o que de fato acontece com a nossa Previdência Social. O evento foi realizado no dia 29 de novembro. E levou um bom número de pessoas ao plenário da Câmara, contando inclusive com a presença dos vereadores Toninho Masson e Fernando Barbieri, além de outras autoridades do município. Foi uma aula de seguridade social, que ele não falou só de previdência, ele falou de saúde, ele falou da assistência e que juntamente com a previdência social, faz esse composto que é a seguridade social. Foi uma aula, a plateia gostou muito, perguntas inteligentes surgiram,
devido a esse tema. Quer dizer, foi realmente, na minha opinião, que já lecionei essa disciplina Previdência Social, foi uma aula, porque ele falou desde o início como foi constituída, como foi formada, né? O Bismarck, que é o idealizador desse sistema previdenciário, né? Então ele deu uma aula de Seguridade Social. Então eu saio muito satisfeito, a Escola Legislativa da Câmara Municipal de Jaú sai engrandecida, porque foi realmente uma palestra assim, à altura, né, do Legislativo jauense, que me engrandeceu a quem esteve presente e também a todos que puderam assistir pelo canal Legislativo essa palestra tão maravilhosa, essa aula de Seguridade Social que falou sobre a reforma da Previdência Social.